Começando agora o programa de relatório da Comunidade Ramá, em Parque Paulista. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é o seu irmão Josias, da Comunidade Ramá de Parque Paulista. Estamos iniciando mais um relatório da Comunidade Ramá de Parque Paulista, onde vocês vão poder ver fotos, vídeos de tudo que aconteceu nessas semanas, né? Foram semanas em que a gente fez uma reprise aí da programação, mas para tentar preparar alguma coisa mais consistente para os irmãos, referente àquilo que Deus está fazendo aqui conosco, né? No nosso meio. Deus tem se movido, Deus tem cuidado de nós, Deus tem acrescentado irmãos às nossas vidas e a gente é muito grato ao Senhor por isso. E antes de começar todo esse relatório, eu gostaria de orar com você, pedir que você fechasse seus olhos e colocasse o seu coração, a sua mente, o seu entendimento diante do Senhor nessa hora, para que a gente consiga fluir nesses momentos de relatório e que você consiga ver a bondade, o cuidado e o amor do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a sua vida aí na sua casa. Bem, então vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua luz que nos livrou da escuridão e nos deu vida, Pai. Não nos deixe ser enganados, Senhor, pela nossa própria vaidade, Senhor. Por isso, perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados que nos são ocultos, e aqueles que cometemos, seja com as nossas palavras, seja com as nossas ações, seja com a nossa insubmissão, Senhor, Ele possa ser destronado da nossa vida agora em nome de Jesus, Pai. Clamamos ao Senhor por uma intervenção divina, Senhor, sobre as nossas vidas, nesse momento, Senhor, que nada venha tirar a nossa atenção, que o nosso coração esteja no Senhor, que a nossa vida esteja em Ti, Senhor, e nossos ouvidos sejam para Ti, o nosso coração esteja inclinado para a Sua vontade, Senhor. Não nos deixe viver da forma que achamos melhor, mas sim do jeito que o Senhor quer. Fala conosco, fala comigo, fala com os irmãos que participam dessa programação, Senhor, e faz com que Tua obra seja realizada em nós. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos para um louvor, vamos ouvir uma canção, nós possamos dar início ao nosso relatório. Amém? Que o Senhor possa falar com você através desse louvor. No mundo murmura-se tanto entre os que cristãos dizem ser. Em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em Mana Israel murmurou. Oh, não vem que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, canta hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, com noiva levar-te aos céus. Tu vives, irmão, murmurando, tão como um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para dar. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esquecer. Qual Pai amoroso te chama e cuida assim do que é ser. Em vez de murmurares, canta hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, com noiva levar-te aos céus. E mesmo se as ondas fugirem,
canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, ó noiva, levar-te ao céu. Se um hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres até a celeste mansão. Nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, e por fim então libertado, a terra chegar celestial. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, ó noiva, levar-te ao céu. Paz do Senhor, irmãos, aqui é Agatha Marques, de Santa Cruz da Serra. Eu queria deixar um versículo para a meditação dos irmãos, em Isaías 51, versículo 6. Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Conheça a Comunidade Ramá em Santa Cruz da Serra. Cultos aos domingos às 19 horas, com transmissão ao vivo pelo Facebook. Louvor, palavra e comunhão. Endereço: Rua Pernambuco, Alameda 3, número 9, em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias. Comunidade Ramá, a sua família em Santa Cruz da Serra. Com seu cheiro perfumado, o narguilé pode parecer inofensivo, mas esse produto traz sérios riscos à saúde. Em 1 hora de consumo, a fumaça inalada equivale a de 100 cigarros e o seu uso causa intoxicação, câncer e muitas outras doenças. Saiba mais sobre esse assunto pelo saude.gov.br/promoção da saúde. Da saúde se cuida todos os dias. Promoção da Saúde SUS. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Paz do Senhor, irmãos, sou Rafael Cândido de Santa Cruz da Serra e eu também estou ligadinho na Web Rádio Ramá. Se você quer dar um rumo na sua vida e fazer do temor do Senhor o princípio de sua sabedoria, ouça o programa Rumos na Vida, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger, de segunda a sexta, a partir das 10 horas da manhã, aqui na Web Rádio Ramá. Voltamos a apresentar o programa de relatório da Comunidade Ramá em Parque Paulista. Voltamos nesse momento de louvor, esse período de adoração ao Senhor, que o Senhor seja louvado, amém? Mas eu queria começar agora o relatório propriamente dito, e para começar eu gostaria de falar dos nossos dias de culto, né? Para quem chegou agora, eu sou o seu irmão Josias, da Comunidade Ramá de Parque Paulista. Esse é o nosso programa de relatório, onde você vai conseguir conhecer alguns irmãos, ouvir a voz de alguns irmãos pedindo louvores, canções, palavras, dando um devocional para aquecer o nosso coração, para que nós possamos receber algo de Deus. E eu queria falar sobre os nossos cultos. Nós temos durante a semana uma programação feita
exclusivamente para os irmãos, né, estarem participando, estarem em comunhão, estarem comungando entre si, que são os nossos cultos semanais e as nossas reuniões. Como funciona? Nós temos as nossas células durante as semanas, né, durante os dias da semana, e cada líder de célula, junto com os seus liderados, escolhe um horário específico e um dia, né, como acontece nas outras comunidades, para fazerem as suas reuniões. A minha reunião é toda sexta-feira, a partir das 8h30 na minha casa, com os irmãos. E nós temos na semana também outras células. Temos células terças, quinta, todo dia. Então, mas eu gostaria de falar dos cultos. O nosso culto de quarta-feira, que é o culto de adoração ao Senhor, que é para quando chegar no meio da semana você está abatido e destruído, você vai lá, escuta uma palavra, um direcionamento do Senhor, que você também já escuta nas células, mas nos cultos você tem uma comunhão geral, e nessa comunhão que Deus ordena a bênção. Nós também possuímos as nossas consagrações da quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã, a consagração com as irmãs, onde as irmãs estão orando, buscando ao Senhor. E para quem trabalha à noite, tem a disponibilidade de estar de manhã em casa, é uma ótima oportunidade para buscar ao Senhor. Então, você tem essa oportunidade de estar com alguns irmãos durante a semana, não só no culto de quarta-feira, mas também na quinta-feira pela manhã. E também nós temos a nossa reunião de evangelismo, que acontece na Praça de Nova Campinas com o nosso irmão Júnior. Ele é o responsável por isso e nós também somos. É um momento em que nós estamos entregando folheto, falando do amor de Jesus, cantando louvores na praça e o Senhor tem se manifestado e isso é maravilhoso. Nós também temos a nossa reunião de oração na sexta-feira, onde se separam homens e mulheres, cada um compartilhando seus problemas, dificuldades, oração, e onde a gente pode buscar ao Senhor junto, clamar ao Senhor junto. Os irmãos estão cheios do fogo e do poder de Deus, capacitados e treinados para discernir o que o Espírito tem falado. Tem acontecido uma revolução de oração e os irmãos estão ligados nesse dia, E quem tem disponibilidade, participe da oração também, que é uma bênção. Os irmãos estão animados e orando constantemente, sem cessar. As orações estão cheias. Tem sido reunião de orações abençoadas, E nós também temos as nossas reuniões com as crianças e a tia Vilma, a partir das 9 horas da manhã. Mamãe, papai, que tem seus filhos que estão em casa no sábado, levem seus filhos para tia Vilma, tia Ellen. Elas estão lá para poder trazer uma palavra para o seu filho, para outras crianças também estarem em comunhão com o seu filho. E eu conversei até com a minha esposa sobre isso, que a gente tem vivido momentos gloriosos e maravilhosos na presença do Senhor e as crianças têm sido destaque nisso. E elas estão dando de 10-0 na gente que é adulto, porque a gente tem tanta preocupação e as crianças têm um coração sincero diante de Deus. Então, o Senhor tem se manifestado, tem crianças recebendo do Senhor e é gratificante. Então, você que é pai, você que é mãe, leve seus filhos na reunião da tia Vilma lá com a tia Vilma e a tia Ellen. Elas são especialistas nisso e o Senhor chamou elas para isso. Então, por favor, leve seus filhos até lá, porque eu sei que vai ser bênção. Nós também temos a nossa reunião de consagração no domingo, onde nós já começamos a buscar a presença do Senhor pela manhã, a partir das 8 horas, de 8 às 10 horas da manhã. Nós temos a nossa consagração, palavra, oração, pouco louvor, porque é um momento realmente de consagração ao Senhor, de entregar ao Senhor em oração as petições, clamor, E ouvir uma palavra, um aconselhamento, algo que Deus tem preparado para nós. E o nosso culto de adoração, no domingo à noite, a partir das 19 horas, das 19 às 21 horas. Transmitido pelos nossos canais digitais e também presencialmente. A nossa comunidade ela se encontra na Rua 34, esquina com a Rua 19, Rua Ayala, na Rua do Morrinho. Você sobe o Morrinho à esquerda, segue direto, a primeira, a segunda, a terceira rua à sua esquerda.
A igreja fica de esquina, não tem como você errar. E você vai estar participando dos cultos conosco. Também nós temos os nossos cultos transmitidos por nossos canais digitais, que são YouTube, Facebook, Instagram. No Instagram a gente faz as postagens das fotos, os stories, as publicações, né? Nós temos diversos meios de comunicação digital onde você pode estar acompanhando os cultos conosco. No YouTube você pode procurar Comunidade Ramá, Parque Paulista. Vai achar fácil. Comunidade Ramá de Parque Paulista, lá nós colocamos os nossos cultos. Você pode participar da nossa programação, deixando seu comentário, sua curtida, se inscrevendo no nosso canal e participando, porque o Reino de Deus precisa ser propagado de alguma forma. Nós também temos o nosso Instagram, onde nós colocamos as fotos, né, que é Ramá Parque Paulista, ou Ramá PQ Paulista _ você pode procurar também por esse username, e você vai estar encontrando os nossos cultos, vai ver lá as fotos dos cultos, das reuniões, dos momentos de confraternização, de comunhão entre os irmãos, e também no Facebook. Tudo que se transmite no YouTube também é transmitido no Facebook, então você pode participar do culto tanto pelo Facebook e continuar navegando no Facebook normalmente, quanto pelo YouTube no nosso canal, amém? Então, essa é a nossa programação semanal e as nossas redes sociais. E eu queria deixar uns vídeos da nossa confraternização que a gente fez durante essas semanas, deixar as fotos também referentes à nossa oração, né? Os cultos, trechos dos cultos, e pedir que você se inscreva no nosso canal, acompanhe as nossas redes, deixe uma mensagem, um pedido de oração, né? Nós estamos aqui nesse programa, né? O nosso relatório acontece todo sábado a partir do meio-dia, então você tem a oportunidade de estar aqui com a gente no seu horário de almoço, né? Se você almoça meio-dia, caso não, participe com a gente também. Deixe seu comentário para que a gente possa orar por você, para que eu possa estar aqui orando com você e a gente também poder conhecer a sua vida, se você tem alguma dificuldade, se tem algum problema, você quer conhecer ao Senhor mais, a gente está ali na Rua 34, você que é do Parque Paulista, ou você que é de outra localidade, gostaria de fazer uma visita, deixa uma mensagem para a gente lá no Facebook, deixa uma mensagem para a gente no Instagram, que você vai estar sendo bem recebido e a gente vai estar entrando em contato com você para marcar o melhor horário, para conversar, para estar indo na célula, para conhecer a sua vida, para conhecer a sua casa e quem sabe você fazer parte da nossa família na fé, da nossa família maior que Deus preparou para nós. Amém? Então, vamos para mais um intervalo e já voltamos. Amém, meus irmãos? Você já imaginou ter um mundo de aventuras nas suas mãos? Através da leitura isso é possível. Ler aumenta a criatividade, desenvolve conhecimentos e aguça o senso crítico. Sabia que quem lê regularmente previne até doenças degenerativas? O ideal é que se estimule o hábito de ler desde criança, mas nunca é tarde para começar. Faça dos livros seus amigos. Na era da internet, recebemos centenas de mensagens diariamente sobre os mais diversos assuntos. No meio de toda essa informação, nem todas as notícias que nos chegam são verdadeiras. As vacinas têm comprovação reconhecida mundialmente e previnem doenças como a paralisia infantil, que, por sinal, é muito grave e não tem cura. A transmissão dessa doença se dá através do contato com as fezes ou secreções da pessoa infectada, água ou alimentos contaminados. Quando a infecção ataca o sistema nervoso, destrói os neurônios motores, provocando paralisia flácida. Por isso, não deixe de imunizar seus filhos. Proteja a sua família. Poluição sonora é um problema grave que afeta a saúde física e mental. Ela é caracterizada pelo excesso de barulho acima do que o ouvido humano é capaz de suportar. Se você for vítima, denuncie. Poluição sonora é crime, podendo resultar em multa e reclusão de 1 a 4 anos. Faça a sua vida andar mais rápido. Na Forte Cicle, em Parque Paulista, Caxias,
você encontra bicicletas e scooters elétricas em vários modelos e cores. Forte Cicli, dando à sua vida a agilidade que ela precisa. Agência Time, uma dose de criatividade. Somos uma agência de design e produzimos materiais para a sua empresa, impressos com ótima qualidade e durabilidade como impressões A4 e A3, cartões de visita, folhetos, lonas e fachadas, wind banner, banners, marcadores de bíblias e muito mais. Para maiores informações, nos chame no WhatsApp no seguinte número: 21 97364 8345. Acesse também o nosso Instagram, Agência Time BR, e o nosso site, timeagencia.com.br. Produção de qualidade, Agência Time. A paz, meus irmãos, aqui quem fala é Rafael Nascimento, de Santa Cruz da Serra. Queria deixar aqui um versículo para a meditação dos irmãos, que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, que diz: Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então, irmãos, o que é ser peregrino e forasteiro? Que diz para nós sermos. Peregrino é aquele, sempre está precisando de alguma coisa, sempre precisa, de algo. E esse nosso lado de ser peregrino é sempre depender de Deus, sempre estar precisando de Deus, das coisas de Deus na nossa vida. E forasteiros, para nós sermos forasteiros, o forasteiro sempre está procurando de uma nova pátria. E a nossa nova pátria é os céus, O céu que o Senhor está preparando para nós. E um forasteiro e um peregrino sempre fazem guerra, contra o nosso corpo, contra a nossa alma, contra a nossa carne. Sempre vai ter esse combate, porque é como diz, o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. E quando você é forasteiro e está em uma cidade, vai ter sempre ali alguma situação, em desavenças ou de julgamentos. E assim também é, quando a gente está disposto a fazer as vontades do Espírito, as obras do Espírito, sempre vai ter as oposições da carne. E assim, creio que devemos seguir, dependentes de Deus, das coisas do Senhor, como peregrinos e forasteiros, sempre nos abstendo das paixões, dos sentimentos dessa terra. E creio que assim é uma vida cristã exemplar, como diz o versículo. E aqui é o Rafael Nascimento, de Santa Cruz da Serra. Deixa aqui esse versículo para a meditação dos irmãos. Amém. Voltamos a apresentar o programa de relatório da comunidade Ramá em Parque Paulista. Amém, meus irmãos, amém, amém, glória a Deus. E depois desse intervalo, meus irmãos, o que Deus tem feito em Parque Paulista? A gente tem vivido momentos gloriosos com o Senhor, Os irmãos a gente tem tido cultos avivados, cheios da presença do Senhor, e nós conseguimos enxergar isso na nossa comunhão, Como eu já venho falando nesses meses de relatório, a gente tem procurado exercer essa comunhão entre nós, para que haja muito mais do Senhor nas nossas vidas, Eu tenho experimentado isso com os meus irmãos aqui em Parque Paulista, tem sido glorioso. A gente tem conseguido se entender e conseguido sentar para conversar mais. E nós fizemos fizemos um almoço abençoado, um almoço de comunhão, a comemoração que nós fizemos aqui no começo do mês, referente aos 33 anos da comunidade Ramá de Parque Paulista, A gente fez um almoço, olha, meus irmãos, arregadaço,
vamos falando assim, bem farto, né? Cheio de carne, arroz. Nossa, o negócio dava de verdade. Dava para comer uma multidão e realmente foi muito bom. Foi bom sentar com os irmãos, foi bom compartilhar, né? Porque esse é um momento que a gente compartilha a vida na vida, um com o outro se afiando, né? Como ferro afia o ferro, a gente precisa estar preparado para esses momentos. E Deus foi agindo no nosso meio em relação a isso. Os irmãos têm estado mais animados, mais avivados, com vontade de buscar ao Senhor, trazendo novas pessoas. E essas pessoas têm alegrado o nosso coração, têm nos dado esperança naquilo que Deus está fazendo. Deus não tem dado nada além do que podemos manter, e tem dado o necessário para nós. E muitas das vezes nós somos imaturos, ingratos, mas o Senhor tem sido bom conosco. Todos os irmãos que participam desse relatório, que dão o seu depoimento em áudio, que tem a sua participação aqui exposta, eles são ricamente abençoados, e a gente consegue entender e ver que os irmãos estão se dedicando a isso, né? Amando ao Senhor, a tal ponto que se dedicam por essa obra. Esse relatório ele não é sobre mim, ele não é sobre o meu líder, ele não é sobre o pastor Érico, ele é sobre aquilo que Deus está fazendo numa parte da família que ele trouxe para si, né? Nós ouvimos uma palavra maravilhosa do nosso irmão Jefferson no domingo à noite, e essa palavra fala sobre a bondade de Deus, fala sobre a severidade do Senhor. Uma palavra que nós vamos ouvir daqui a pouco, e ela foi crucial, pontual para as nossas vidas, para entender que o que Deus faz, como Ele faz, né? Entender que Ele derrama bênçãos sobre o outro e eu preciso me alegrar com isso, é fundamental, porque Deus é bom. E nós temos vivido essa bondade aqui. A vivência dessa bondade, ela tem nos transmitido intimidade uns com os outros, conhecendo a vida do nosso irmão, orando por ele, batalhando em oração pela vida do nosso irmão, entendendo e compreendendo as dificuldades uns dos outros. Eu tenho muitas dificuldades, eu sou uma pessoa muito difícil, mas o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado da minha casa, tem cuidado daqueles que Ele colocou nas minhas mãos. Mas tem muita gente que tem andado desanimado, triste, cabisbaixo, fugindo da responsabilidade, fugindo de amar ao Senhor. Mas isso tem acontecido porque o coração dessas pessoas não encontrou com o Senhor de verdade. Na verdade, eles ainda precisam entender quem o Senhor é. Não que eles não tenham se convertido ao Senhor, mas eles não colocaram no Senhor tudo aquilo que eles precisam. Ainda é a base da sua existência, o seu trabalho, né, a sua vida familiar. Nós temos sim que viver família, mas nós não podemos deixar que essas coisas sejam maior do que o Senhor na nossa vida. A gente precisa manter o Senhor como primeiro em tudo que fazemos, para que nós possamos fazer tudo para o Senhor. A gente não tem nada que seja propriamente nosso, mas tudo pertence a Deus. E é isso que a gente tem entendido aqui como família. A gente tem aprendido a suportar uns aos outros. Tem sido difícil porque nós temos conflitos, nós lidamos com pessoas distintas, mas nós em amor, no Senhor. Temos aprendido com as palavras, com as mensagens das pessoas que vêm até nós, ministrando sobre nós, o reverendo Paulo de Tarso, nosso irmão Dorvalino, o nosso irmão Jefferson, o nosso pastor Djalma, o irmão Marco Aurélio, os irmãos que têm trago uma palavra, os louvores com o Ministério de Louvor, tem sido abençoador. E eu queria que você participasse desses cultos. A gente tem sempre um lugar à mesa para você poder sentar e ter esse momento de comunhão com a gente. Então, é isso que Deus tem feito. Eu vou mandar umas fotos agora para você poder enxergar, ver, visualizar o que Deus tem feito aqui na nossa vida, tem feito aqui com a gente, como família, como filhos, e para você poder sentir também esse pouco dessa proximidade
daquilo que o Senhor está fazendo e daquilo que Ele ainda vai fazer. E eu queria que você orasse por nós. A gente tem vivido esses momentos de milagres, mas nós sabemos que o inimigo também tem lutado. A gente tem lutado contra ele. Não tem sido fácil, porque na verdade o que ele tem feito nesses tempos é desanimar aqueles que estão caminhando, que estão perseverando, que estão batalhando a guerra do Evangelho. Não é para defender denominação, placa, que nós falamos sobre o reino. O nosso pastor sempre deixa isso muito claro. Nós vivemos uma realidade como família na fé, mas nós precisamos entender que nós vivemos em um reino composto de muitos irmãos, com pessoas que foram capacitadas e chamadas por Deus para exercerem uma autoridade sobre diversas vidas. E você que escuta, vê esse momento de relatório, que você possa ser tocado pelo Senhor, caso você tenha se afastado, ou você está pensando em se afastar por conta da sua vida de pecado. Se arrependa, olhe para Deus, olhe para o Senhor. Deixe Ele agir na sua vida, deixe Ele fazer aquilo que Ele tem que fazer na sua vida. Não fuja do teu compromisso, da tua responsabilidade, do teu propósito diante de Deus, mas faça com que sua vida seja um exemplo para outros. Então fica agora com as nossas imagens, os vídeos, daquilo que Deus tem feito aqui no nosso meio, e voltamos já já. Voltamos a apresentar o programa de relatório da comunidade Ramá em Parque Paulista. Amém, amém, amém e amém. A gente, depois de ver essas imagens, consegue perceber, vocês podem notar e enxergar o que Deus está fazendo. A gente tem orado, a gente tem comungado, e é muito importante isso, permanecer nessa comunhão e viver ela. Meus irmãos, nós vamos passar agora para um momento muito importante, que é o momento da palavra. Essa palavra abençoadora que nós ouvimos no domingo com o nosso irmão Jefferson. Você vai ter a oportunidade de ouvir aquilo que Deus fez aqui no nosso meio. Foi uma palavra breve, foi muito rápido, mas foi muito simples e muito cirúrgico. Então, fica agora com essa palavra e nós voltamos para encerrar. E não sai daí não, tá? Assiste a palavra toda para que você possa entender o que Deus está fazendo aqui na nossa vida e que o Senhor possa abençoar você. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Evangelho de Mateus, uma breve meditação aí para nós nessa noite. Capítulo de número 20. Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Senhor: pois o reino dos céus, estou lendo na versão NVI, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia
e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse, versículo 4, vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram, verso 5. Saindo outra vez por volta do meio-dia, e das 3 horas da tarde e 9, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados. E lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Verso 7, eles respondem, porque ninguém nos contratou. Responderam eles. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Verso 9. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, verso 11, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Verso 13. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito, verso 15, de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, verso 16 e último. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. Até aqui. Jesus ele vai contar uma parábola que, na verdade, é um pano de fundo para sinalizar para algumas pessoas o caráter de Deus. Como que Deus age? Qual é a forma de tratamento de Deus em relação aos homens? Nós costumamos dizer que Deus é bom em todo o tempo. Sim ou não? Deus é bom em todo o tempo. E verdadeiramente Ele é. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Só que o Deus que nós somos capazes de dizer que é bom,
não se compara com um Deus que a Bíblia diz que é bom. A nossa perspectiva de bondade, ela é limitada ao nosso universo. E o primeiro versículo é um versículo que remete essa transição da bondade de Deus para uma outra atmosfera. O versículo de número 1 diz o seguinte: pois o reino dos céus é. Nós estamos falando do reino dos? Nós estamos falando do reino dos? Jesus está falando do reino dos? O reino dos céus é diferente do reino humano. Obviamente, o tratamento de Deus, que é o dono desse reino, é diferente do nosso tratamento. A percepção de bondade desse Deus, que habita num céu imarcessível, glorioso, poderoso, que um dia nós vamos encontrar com Ele, é completamente diferente da perspectiva da bondade humana. E aqui Jesus vai contar uma parábola para mostrar o caráter de Deus para nós. E ele vai sinalizar algumas verdades que estão contidas nessa parábola. E se tem uma coisa que precisa mexer conosco quando nós estamos na presença do Senhor, é o seu reino. Na oração do Pai Nosso, nós fomos sinalizados por Jesus que o reino do Senhor tem que vir. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos. E quando nós clamamos para que o reino do Senhor venha, é para que também seja estabelecida a verdade, a justiça, o amor, a bondade do reino dos céus aqui na terra. Aqui entre nós, no meio do povo, entre o povo do Senhor. E isso mexe com a nossa estrutura. Porque a nossa perspectiva diante dessa bondade do Senhor é muito pequena. E quando o Senhor age com bondade em algumas situações, a gente até torce o nariz. Porque o Senhor é bom demais. Porque o Senhor é misericordioso demais. E isso trata com a vida de cada um de nós aqui, porque se não fosse a bondade do Senhor, nenhum de nós estaríamos aqui. A gente não estaria aqui se não fosse a bondade de Deus. Sabe-se lá como que a gente chegou aqui? Eu não digo hoje, mas há anos atrás. Como que a gente foi chegar na presença do Senhor? Sabe-se lá como e em que circunstâncias. Mas o Senhor, por causa da sua bondade, teve paciência conosco e nos amou. Desde o primeiro dia que a gente foi gerado no ventre das nossas mamães. Ele nos amou. Ele conheceu o nosso trajeto. Ele sabia que muitos aqui usariam drogas. Ele sabia. Sabia que muitos aqui iriam viver uma vida de promiscuidade, de jogatina, de bebedeira, de mentira, de engano. Ele sabia, mas mesmo assim ele nos amou. Por quê? Porque merecíamos? Porque despertamos de um sono chamado sono da indolência e corremos para os seus braços? Não. Simplesmente pelo fato dele ser bom. E a bondade de Deus nos constrange, mexe com a gente, incomoda a gente. Pode parecer que não. Mas Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um pai de família, em outras versões, que saiu de madrugada, cedo, para contratar trabalhadores. Tem uma coisa muito estranha aqui.
Porque proprietário da vinha, o dono, nessas circunstâncias aqui, ele não sai para contratar ninguém. Você acha que o dono de uma grande empresa, de uma multinacional, vai sair por aí para procurar gente para trabalhar na empresa dele? Hã? Vai ou não vai? Vai não, né? Ele tem assessores, empregados. Na parábola aqui, ele tem o administrador, que sinaliza a pessoa de Jesus. Mas a Bíblia fala, Jesus conta, que o próprio dono da vinha é que vai sair para procurar gente para ir trabalhar na sua vinha. O próprio dono vai fazer esse serviço. Às vezes a gente pensa que Deus está lá no trono, né, sentadão, e está lá descansando, os anjos, né, ao seu serviço, e as demais miríades celestiais ao seu serviço, e que ele está lá tranquilão, né? Mas a Bíblia fala, por boca do próprio Jesus, que Deus trabalha. Jesus disse assim: meu Pai trabalha até agora e eu também. Deus trabalha. Parece uma contradição, um dono de uma grande propriedade saindo para buscar trabalhadores, mas não é. E a gente desvenda esse mistério em João 6,44, onde Jesus disse que se o Pai dele, Deus, não o trouxer, ninguém pode chegar até ele. Se a gente chegou até Jesus, foi porque o Pai trouxe, foi porque o Pai se revelou, foi porque o Pai quis, Ele quis, e a gente chegou aqui, graças a Deus, estamos na vinha, tem trabalho para nós, amém? Tem trabalho para todo mundo, desde o menor até o maior, tem trabalho. Mas o pano de fundo aqui não é o trabalho. Quando a gente olha para essa parábola, a gente imagina todo mundo trabalhando, né? E o Senhor preocupado com a sua empresa, a sua vinha. Nossa, está faltando gente. Como Jesus disse, está faltando, tem trabalho, não falta, o que falta é trabalhador. Não, tem que chamar e Deus sai correndo para angariar trabalhadores. Não, o pano de fundo não é esse. A preocupação de Deus aqui não é com a sua vinha, não é com o trabalho. A preocupação aqui são com as pessoas. O pano de fundo aqui são com os trabalhadores que não têm trabalho, estão ociosos. E por causa da ociosidade, não conseguem trabalho, estão sem medo, irmãos, precisam de dinheiro para comprar, para comer, para beber, para vestir. E o Senhor está preocupado. E vai dar trabalho para essa gente. E no reino de Deus não falta trabalho. Na vinha não falta trabalho. E Deus sai com a missão de angariar trabalhadores. E Ele vai e volta. Ele vai e volta. Ele vai à primeira hora, Ele vai à hora nona, Ele vai meio-dia, Ele vai às 3 da tarde, Ele vai às 17 horas, às 5. E o mais interessante é que, com os da primeira hora, Ele vai ajustar um salário. Ninguém vai trabalhar por trabalhar. É 1 denário. Combinado? Combinado. 1 denário. Daí por diante, Jesus conta que o Pai, o dono da vinha, vai combinar com eles aquilo que for justo. O que é justiça? Nessa ótica aqui, em valores, não tem. O que seria
ser justo aqui? Nessa perspectiva aonde o Senhor combina com os primeiros trabalhadores um denário, que era o trabalho de um dia inteiro, e diz a história que é como nos dias de hoje, quem é diarista aqui sabe, minha mãe foi praticamente quase toda a sua vida, trabalhou de diarista. O diarista trabalha hoje, recebe hoje, no final do expediente, é dinheiro na mão. É o dinheiro do dia, em alguns lugares mais a passagem, né? Aí tem aquele bônus. No outro dia, a mesma coisa. Por quê? Na época de Jesus também era assim. Porque o trabalhador dependia daquele dinheiro para aquele dia. Ele dependia de receber aquele denário para suprir as necessidades do dia, porque a família, a esposa, os filhos estavam esperando o trabalhador chegar em casa para suprir as necessidades diárias daquele dia. Então, tinha que receber na mão, na hora. E o que acontece? Chega a hora do pagamento. Oba, chegou a hora. Vamos receber. É igual o pessoal quando trabalha em obra aí, quando chega sexta-feira, né? É o dia de pingar, né? E aí, vem a hora do pagamento. É nessa hora que a coisa vai ficar meio complicada. É nessa hora que o proprietário da vinha vai mexer com a gente. É quando chega na hora do pagamento. A lógica humana diz que quem trabalhou muito tem que receber. Vamos lá, vamos participar, vou perguntar de novo. Quem trabalha muito tem que receber? Quem trabalha muito tem que receber? Quem trabalha pouco? E quem não trabalha nada? Quem trabalha de 5 às 6 merece ganhar alguma coisa? Merece ou não merece? Ó, tá dividido aí. Merece. Ó, os irmãos estão vendo como é que é a situação, como é que isso mexe com a gente. Está falando de coisas do nosso cotidiano, irmão. E isso mexeu com a mente deles. Jesus contando essa parábola mexeu. Impactou. Simplesmente pelo fato, sabe de quê? De Deus ser bom. A bondade de Deus incomoda a gente. Só não incomoda quando é com a gente. Eu quero tudo para mim. Eu quero tudo para mim e nada para o outro. Quando que essa graça de Deus é efetiva? A generosidade de Deus. Quando ela causa constrangimento na gente. Quem aqui já recebeu alguma coisa muito boa, mas muito boa mesmo, recebeu, que você olhou para aquilo e falou assim, nossa, eu não merecia isso. Quem aqui? E você falou assim, caramba, que presentaço, mas eu não fiz nada por isso. Você tem a consciência, lá no seu íntimo, que você não merecia aquilo, você merecia outra coisa. Mas veio algo tão bom para você, chegou na sua mão e você falou assim, nossa, estou constrangido. Alguns até em algum momento receberam alguma coisa e ficaram tão constrangidos, falaram, não quero. Decidiram até não aceitar.
de tão constrangido que ficou. Isso já aconteceu comigo. E a pessoa que me abençoou está aqui nessa noite. O irmão que me abençoou está aqui nessa noite. O irmão que me abençoou orou por mim nessa noite, quando eu precisei, em um momento da minha vida, que eu fiquei desempregado. E aí eu fui conversando com esse irmão, e esse irmão falou assim: olha, tem um serviço lá em casa. O irmão topa? Eu topo. Qual é o serviço? É esse. Eu falei: eu vou. Não acordei pagamento, não acordei nada. Falei: eu vou. E aí eu fui, primeiro dia, segundo dia, num sol, quebrando concreto. Ô glória! E chegou no final do serviço, ele veio me pagar. E eu olhei para a quantia que eu recebi, eu olhei para aquilo que eu fiz, e eu maneiei a cabeça assim negativamente. Eu falei: não posso aceitar isso. Cheguei em casa, mostrei para minha esposa, e ela falou assim: tudo isso porque ela também entendeu que o que eu fiz para aquilo que eu recebi, eu não merecia. E eu não sei se ela vai lembrar disso, mas ela falou assim: devolve. Eu fiquei entre a cruz e a espada. Sabe o que eu fiz? Eu não devolvi. Eu entendi que era de Deus. E me abençoou muito. E glória a Deus por isso. Mas isso mexeu comigo. Eu fiquei constrangido. Porque eu sabia que eu não merecia. É a mesma coisa no reino dos céus. Quanta coisa que a gente já recebeu do Senhor, continua recebendo do Senhor, e a gente fala assim: nossa, eu não mereço isso. Sabe o que é isso? A bondade de Deus. Deus é bom. Mas o pano de fundo aqui é: quando essa bondade não vem para nós, para o próximo, como que a gente reage? Quando a gente está esperando receber, porque a gente trabalhou muito, a gente se empenhou muito, a gente foi, não vou falar fiel, mas a gente foi obediente em tudo. Será que existe isso? Obediente em tudo, foi fiel em tudo. E a gente está ali, ó: Senhor, tem que chegar coisa boa para mim. Eu enfrentei o calor do dia, estou aqui desde as 6. Esses aí que foram chamados na última hora, 5 horas da tarde, terminava às 6. Trabalharam 1 horinha só, receberam 1 denário. Opa, vai vir coisa boa aí para a gente. E aí o que acontece? Eles são frustrados. Eles são frustrados. Por quê? Porque trabalham na lógica humana. E na lógica humana, a gente vai ser frustrado, porque no reino dos céus é diferente. Deus trabalha diferente. Ele é bom. E eles reclamaram dizendo: olha, o Senhor vai igualar esse agente a nós? Olha que coisa. O Senhor vai igualar esse punhado de gente que não fez nada, em outras palavras, com a gente que trabalhou o dia todo. Eles se achavam superiores, eles se achavam melhores. Se o Senhor pudesse responder na linguagem humana, o Senhor responderia: vou igualar eles com vocês sim, porque eu trato todo mundo igual. Eu sou bom. Vocês estão com inveja porque eu sou bom? Vocês estão com inveja porque o irmão chegou ontem
já conseguiu isso, aquilo, aquilo e outro, e você está aqui há 30 anos e não conseguiu? Isso acontece muito, né? Antigamente a gente falava assim, poxa, o irmão entrou ontem, já conseguiu, já foi batizado, já está cheio do Espírito Santo, já ganhou almas, eu estou aqui um tempão, não consegui nada. Mas o Senhor, Ele olha, não como o homem olha. O Senhor olhou para aqueles homens que ganharam 1 denário por trabalhar 1 hora, a necessidade. Pode ler. Versículos adiante, vai falar que eles ficaram ali ociosos o dia todo. E o questionamento deles foi, porque ninguém nos contratou. Eles esperaram uma oportunidade, ficaram ali o dia todo na praça, no sol. Ninguém contratou eles. Será que eles vão voltar para casa de mãos vazias? Com a esposa e os filhos esperando? Jesus não vai deixar isso acontecer. O dono da vinha não vai deixar isso acontecer. Vai abençoar eles com 1 denário que era responsável e referente ao trabalho de um dia. Imagine a felicidade daqueles homens. Imagine, eles estavam esperando o quê? 1/4 de 1 denário? Que de repente não ia dar para comprar nada? Mas eles ganharam 1 denário que era referente ao trabalho de um dia. Que alegria! Aqueles homens que começaram cedo poderiam se alegrar com eles, porque iriam receber a mesma coisa que eles receberam, mas eles entortaram o nariz. Meus irmãos, o reino dos céus é diferente. O reino de Deus é diferente. O Senhor quer abençoar a todos com a mesma medida. Nós hoje fomos abençoados, agraciados com a presença do Senhor aqui nesse lugar. E eu digo aos irmãos, todos que estavam ligados aqui, pode ter certeza que receberam do Senhor. Só não recebe quem não quer. Aí é diferente. Aí a perspectiva é diferente. Se eu não quiser, Deus não vai forçar. Mas se eu quiser, e na minha fraqueza, eu falar assim, Senhor, me ajuda. Eu estou frio, estou fraco, eu estou calculista, não consigo mais sentir a Tua presença, não consigo orar, não consigo ler a Bíblia. Você vai receber na mesma medida daquele que ora, daquele que canta, daquele que lê muito. Pode ter certeza disso. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Está o arraial inteiro de Israel lá no pé do monte, na reunião com Moisés, todos foram cheios do Espírito Santo, mas diz a Bíblia que 2 camaradas não foram, 2 líderes não foram, ficaram de fora. E aí chega um fofoqueiro correndo, falando assim, olha, tem 2 camaradas lá no arraial que não foram, estão profetizando lá, estão cheios do Espírito Santo. O camarada ficou invejado porque eles não foram na reunião, lá na concentração, mas estavam lá recebendo o Espírito Santo. A presença do Senhor se manifestou na vida deles também lá. O que é isso? Bondade de Deus, graça de Deus. Isso não se explica, irmãos. Se a gente tentar equiparar Deus, as características de Deus, o caráter de Deus com o caráter humano, a gente vai se decepcionar. Deus não age como o homem age. Ele é Senhor. Jesus combinou 1 denário e o que for justo com os demais. Existe uma inveja, irmãos, maligna dentro de nós, quando percebemos que alguém recebeu algo que não merecia. Deus não usa mérito humano para recompensar pessoas. Ele frustra conceitos. Não há mérito nos trabalhadores, mas no dono. Não há mérito nos trabalhadores, mas no dono. Vou repetir, não há mérito nos trabalhadores, mas no dono da vinha. A glória é para o dono da vinha, o louvor é para o dono da vinha, a graça é para o dono da vinha, a majestade é para o dono da vinha, o louvor é para o dono da vinha.
Aleluia! A lógica do mérito, irmãos, nos faz desumanos. A lógica do mérito nos faz, muitas das vezes, desumanos. Se a gente for entrar no raciocínio lógico, na lógica do mérito, e aqui eu encerro, a gente vai ter que se apoiar em Filipenses 2. Que ele, sendo Deus, o que ele fez? O que Jesus fez? Não considerou-se ser igual a Deus, mas ele fez o quê? Antes, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo. Jesus tinha méritos, não tinha? Ele poderia bater no peito e falar assim: eu sou filho de Deus, sou filho de Deus, né? Como diz o mineiro, o roceiro, lá do interior, sou filho de Deus. Mas ele não fez isso, não. Ele foi se esvaziando. Ele foi deixando o mérito de lado. Foi deixando, assumiu a forma de homem, tornou-se servo. E não bastasse isso, ele se humilhou. Olha, Jesus é o nosso exemplo de mérito. Às vezes a gente olha para o Senhor, na sua grandeza, a sua santidade, seu poder, e a gente se sente tão distante de merecer alguma coisa, né? A gente se sente um trapo, né? A gente olha às vezes um irmão que está empenhado, trabalhando, fazendo tanta coisa, a gente olha para a gente e fala assim: poxa, Senhor, estou fazendo nada como eu deveria fazer. E às vezes a gente faz um pouquinho e a gente olha para quem está fazendo muito e a gente acha que o nosso pouquinho não vale nada. Mas a nossa perspectiva é humana. Porque o pouco para Deus é muito. Mas o pouco com amor, com fidelidade, com o seu melhor, para Deus é muito. O pouco que você faz é muito para Deus. É o que sinaliza a parábola. O que aqueles últimos homens fizeram? Fizeram muita coisa. Mas a preocupação de Deus não está no fazer, mas a preocupação de Deus está em olhar para dentro de nós e enxergar as nossas necessidades. Eu tenho necessidades. Os irmãos têm necessidades. Todos nós temos necessidades. E Deus quer suprir as nossas necessidades. Por isso que Ele é bom. Mas Ele só é bom quando a gente enxerga diante de nós, olhando para nós mesmos, que a gente não merece. A gente tem que fazer essa troca gasosa. Quando eu bato no peito e digo que mereço, eu saio do templo sem justificação. Mas quando eu bato no peito, olho para baixo e grito: Senhor, tem misericórdia de mim, eu saio do templo justificado. Não foi assim que aconteceu com o publicano e com o fariseu? O fariseu batia no peito: eu faço, eu aconteço, eu dou o dízimo, eu sou muito bom e tal, não sou como esse camarada aí, esse irmão aí, pecador. E o outro olhava para baixo: Senhor, tem misericórdia de mim,
Aí Jesus fala que aquele que se exalta é humilhado e aquele que se humilha é exaltado. O reino dos céus é diferente. E graças a Deus que é diferente, porque a gente pode descansar no reino dos céus. Quando a gente entende que o reino dos céus é diferente, não é como o reino dos homens, a gente tem esperança no amanhã. A gente tem esperança para viver, sabendo que o Senhor cuida de nós, como diz lá no Salmo 146, no verso 5, que bem-aventurado é aquele que confia no Deus de Jacó. Quem era Jacó? Não era nada. Quem se tornou Jacó? Israel. Aleluia! Quem era Jacó? Enganador. Por isso que Deus fala, eu sou o Deus de Jacó. Ele poderia falar, eu sou o Deus de Israel, como os homens. Mas ele faz questão de lembrar, eu sou o Deus de Jacó. Para deixar memorizado na gente, para a gente não esquecer quem éramos nós. O Jacózinho lá fugindo de um lado para o outro, enganando todo mundo, dando somebody love em todo mundo. Mas teve uma hora que ele se encontrou com o papai. O papai pegou ele. Que o Senhor nos pegue também, para a glória do seu nome. Amém? Voltamos a apresentar o programa de relatório da comunidade Ramá em Parque Paulista. Voltamos. Palavra abençoadora, pesada, né? Pesada demais, né? Mas chegamos ao fim do nosso relatório. Você que nos acompanhou até aqui, que Deus possa abençoar a sua vida, né? Foi muito importante e bom estar aqui nessa tarde com você, recebendo, aprendendo de Deus e também podendo comunicar para você o que Deus está fazendo no nosso meio como família, como filhos, né? E é muito importante entender isso, que a gente é uma família e que Deus é muito bom e que nós somos seus filhos e como filhos nós precisamos viver essa paternidade do Senhor nas nossas vidas, sobre nós. Então, meus irmãos, é isso. Quero lembrar aos irmãos sobre as nossas redes sociais. Procurem tanto no Instagram, Facebook e YouTube, Comunidade Ramá de Parque Paulista. Você vai encontrar nessas três mídias sociais as informações sobre os nossos cultos, né? Que são quarta-feira, domingo, as nossas reuniões, tanto de oração quanto de estudo bíblico, que eu não falei no começo do programa. Nós temos estudo bíblico de 15 em 15 dias com o nosso irmão Dorvalino, e você também pode aprender mais da palavra de Deus, né? Nesse estudo bíblico. Amém? Então, meus irmãos, chegamos ao fim. Vamos orar ao Senhor para finalizar, e no próximo sábado estaremos aqui, ligados, conectados, em comunhão, porque é isso que esse relatório serve, para trazer proximidade entre os irmãos. Amém? Então oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por esses momentos, esse tempo que passamos aqui na sua presença, Senhor. Tu és poderoso, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso, Senhor. E como Deus maravilhoso que és, nós contamos com Tua ajuda, Senhor, para fazer com que o Teu reino seja propagado, Senhor. Nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para aparecer e nem fazer algo tão bonitinho esteticamente, mas sem verdade, Senhor. Venha nos ajudar nessa caminhada, que os próximos relatórios também nós possamos comunicar coisas novas aos irmãos, para que eles sejam edificados na verdade que o Senhor tem feito nas nossas vidas como igreja. Então, recebe, Senhor, e cuida de cada um nesse dia, que o resto do dia seja um dia abençoado. Para a glória e honra do Teu nome, Jesus, nós Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem na paz.
encerramos aqui o programa de relatório da comunidade Ramá em Parque Paulista.